os olhos fechados e as mãos do coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por cada um de nós que temos essa bênção, esse privilégio, essa oportunidade de estarmos na tua casa, ouvindo a tua palavra, buscando e cultuando somente ao Senhor, o único e verdadeiro Deus. Estamos começando a nossa semana, eis que hoje, no primeiro dia, estamos aqui, na tua casa, ouvindo, falando, buscando, batendo na tua porta para que ela seja aberta. Sem contar, meu Deus, aqueles que estão entrando pela porta que o Senhor abriu para eles. A porta que começa em ouvir a tua palavra, em fazer a tua vontade, em atender o teu chamado e assim dar ao Senhor condições do Senhor falar, fazer, do Senhor trabalhar a nossa vida, meu Deus, e nos colocar na condição de filhos. O Senhor é o nosso Pai. Não importa, meu Deus, o que tenha acontecido entre nós e qualquer um dos nossos antepassados. Tenham sido eles o pai, a mãe, os avós, os bisavós, tataravós. O Senhor é o nosso Pai. E o Senhor nos ama. E o Senhor quer, meu Deus, e tem para nós que tanto saibamos disso, como que vivamos de acordo, meu Deus, com essa verdade, de que o Senhor nos ama, de que o Senhor é o nosso Pai, de que o Senhor é soberano, está acima de tudo e de todos. Fala com cada um de nós, nos ajuda a ver a verdade que ainda não vimos, e a tua palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que vivamos, meu Deus, libertação, que recebamos do Senhor a condição para fazermos, meu Deus, a tua vontade, porque aquele que faz a tua vontade é aquele que ama o Senhor. É aquele, meu Deus, que cumpre com a tua palavra, e é este que recebe do Senhor o cumprimento de cada promessa. Se são cerca de 8.000 promessas na Bíblia, meu Deus, que aquelas que o Senhor tem para nós, que elas se cumpram por crermos e por estarmos, meu Deus, agora te buscando, por fazermos a tua vontade, por darmos ao Senhor, com obras, atitudes, obediência, vindo ao teu encontro, que assim, meu Deus, como nós te damos condições, que o Senhor também faça e opere na nossa vida. Eu entrego esse culto nas tuas mãos e peço que aqui eu diminua, mas que o Senhor, a tua glória, meu Deus, o teu poder venha crescer, dominar, meu Deus, e atingir a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe grandemente. É o que eu creio, eu peço e eu entrego a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte deste culto, e oro, meu Deus, para que ele seja completo. Se nós já estamos aqui, que o Senhor também esteja, que fale conosco e que faça a obra poderosa na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2024, a unção de Josué está sobre mim. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Aqui em Gênesis capítulo 8, versículo 22, que é a regra universal da nova era.
Quando você pergunta por que a nova era? Porque é a era depois do dilúvio. Depois do dilúvio, esse tempo é chamado, de a nova era, o novo tempo, a nova chance que a humanidade teve. O Senhor manteve aqueles 8, Noé, esposa, 3 filhos e 3 noras, e a partir deles, todo mundo que existe veio dessas 8 pessoas. E aí está escrito assim: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Eu posso ter meus próprios conceitos de como as coisas são, o que geralmente mais são como eu queria, como eu gostaria que elas fossem. Mas as coisas são assim como nós lemos. Plantou, colhe. Tem aquele dia de frio, como eu gosto particularmente, prefiro mais, mas não adianta contar que agora vai ser só dia fresco, dia de 18 para menos graus, que vai ter o dia de calor também. Do jeito que tem o verão, também tem o inverno. E assim vai. A Bíblia, ela deixa claro como as coisas são. A nossa palavra hoje é: assuma a responsabilidade. Que é uma coisa que a cada dia mais nós vemos menos. E eu nem posso dizer que hoje em dia está de tal forma, hoje em dia é de tal maneira, hoje em dia não. Porque isso aqui é desde o começo. Isso é inerente ao ser humano, ao homem, à mulher, às pessoas. Quando nós vamos aqui para Gênesis 3, capítulo 3, versículo 8, vou ler o 7 também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos,
Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Eu quero chamar a sua atenção por um pedaço aqui. Alguns são 3 versículos aqui. O 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Onde está você, aliás? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, olha isso aqui, ó. Espera aí. Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Esse versículo aqui, eu quero trabalhar um pouquinho ele. Porque, perceba uma coisa, Deus pega, né? Primeiro a gente vê que essa pergunta aqui não foi referente à localização. Deus não perguntou onde você está, assim, que lugar físico, que lugar geográfico você está. E o mais, assim, interessante de tudo é que o homem, da primeira vez que Deus falou com ele, ele entendeu exatamente o que Deus lhe perguntou. Porque o homem não falou assim, por exemplo: Senhor, eu estou aqui entre a figueira e a romanzeira. Eu estou aqui do lado de tal rocha. Qual foi a resposta dele? Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. O homem entendeu, sim, que Deus estava perguntando não do lugar físico, mas da condição em que ele estava. E ele respondeu que estava com o que ele estava? Eu estou com medo. Eu estou com medo. Por que Deus precisou perguntar onde estava o homem? Porque Deus não encontrou o homem como sempre encontrava. Deus não encontrou o homem na mesma condição que costumava o encontrar. Vamos lembrar que teve uma vez que Deus, olhando para o homem trabalhar, dando nomes, né, a cada ser, e a Bíblia diz que o nome que o homem dava a cada ser, esse tornava o nome dele, porque Deus via que aquilo era bom. Deus fez o homem dormir, caiu num profundo sono, quando ele acordou tinha uma marca e uma costela a menos, mas ele tinha uma companheira agora, uma ajudadora, que o homem não olhou para aquela cicatriz, ele não olhou ali, não detectou ali aquela, sabe, uma costela a menos, né? A gente nem sabe o quanto que isso custou para ele em termos de dor, de algum tipo de sofrimento, mas o homem disse o que para Deus? Esta sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, eu vou chamá-la de mulher, porque ela foi tirada do homem. O homem confiava em Deus. Mesmo quando Deus o fazia adormecer, e quando ele acordava, as coisas já tinham mudado. Isso mostra como é, como deve ser, como Deus nos criou para relacionarmos-nos com Ele.
uma confiança às cegas. Uma confiança, não, eu não tenho que estar preocupado com o que Deus falou comigo, com o que Deus parece que não fez, ou o que Ele fez depois que eu perdi o controle, dormi, porque tudo que Deus faz é bom. Como que agora o homem tem medo de Deus? Por que o homem tinha medo de Deus? Qual foi a segunda pergunta que Deus fez para o homem quando o homem disse que estava com medo? Por quê? Por que ele estava com medo? Por que o homem estava com medo de Deus? Porque agora ele estava nu. Quer dizer, agora eu me sinto desprotegido, agora eu estou vulnerável. Não tem nada que me cobre e eu tenho vergonha agora. Aí o Senhor pergunta o que para ele? Quem te disse? Quem lhe disse que você estava nu? Vamos gastar um tempo com isso aqui agora. Eu costumo brincar, é óbvio que eu falo isso aqui de brincadeira, mas eu costumo brincar que eu não fico muito atrás, às vezes eu escuto, recebo, leio, às vezes leio inclusive nos estudos que a gente tem aqui, da própria igreja, mas não é uma coisa que eu vou atrás. Eu não vou muito atrás de estatísticas, porque dado já o tempo que a gente lida com pessoas diretamente e indiretamente, eu sou uma pessoa que alguns assuntos, em algumas coisas, eu já tenho as minhas próprias estatísticas. E esse ponto aqui é um ponto que eu tenho estatísticas, infelizmente, muito assertivas nesse assunto. Olha a pergunta que Deus fez para o homem, a segunda. Quem lhe disse que você... Deus alguma vez falou para o homem que ele estava nu? Até aquele momento, a gente não sabe se o homem tinha vivido 10, 20, 100, 1000, milhares de anos. Ninguém pode afirmar quanto tempo o homem tinha vivido. A questão, a situação dele estar nu, lhe trouxe algum prejuízo? Fez com que ele tivesse alguma perda? Algum mal lhe aconteceu por ele estar nu? Sim ou não? Não. Veja que na hora Deus detectou. Quem te falou que você estava nu? Quem que te falou? Espera aí, isso não é teu. E da onde vem uma estatística terrível? Eu tenho visto que as pessoas que têm, a maioria delas, não todas, toda regra tem as suas exceções, mas a maioria das pessoas dentro da igreja, pessoas da igreja, pessoas que estão ouvindo a palavra, que estão participando dos cultos, como que geralmente começa? Traições, adultérios, e que geralmente termina em divórcio. Quando as pessoas começam a ouvir vozes extra, vozes fora do contexto espiritual. No caso de mulheres, eu posso te afirmar que 9 em cada 10 que cometeram adultério e que acabaram se divorciando, elas primeiro tiveram esse comportamento. O mesmo comportamento de Eva. Elas estavam indo bem, não lhes faltava nada. Elas tinham uma vida plena. Dentro da vida plena, existem problemas? Sim ou não? Não. Deixa o pessoal responder, eu quero ver o pessoal agora. Dentro de uma vida plena, existem problemas? Sim, existem problemas. No mundo tereis aflições. Né? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, desmistifica isso. Se você é aquela pessoa que pensa,
se tem problema. Não, todo mundo tem problema, na vida tem problema. Basta cada dia o seu mal, no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vencerão. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, problema não diminui a plenitude que uma pessoa tem. Então, tem divergência no casamento, tem dificuldade, tem dias mais difíceis do que os outros, da mesma maneira que em cada área da vida. Tem aquele dia que você está com uma energia, parece que você tomou energético, café, que você tomou as melhores pílulas. Tem aquele dia que você não está com tanta energia. Tem dias assim que do alto da tua cabeça até a planta dos pés não tem absolutamente nenhuma dor. Tem dias que você sente uma dor, uma coisa aqui, outra ali, no outro dia passa. Casamento é assim. Tem dias que você fala, hoje foi um dia de lua de mel. E tem dias assim que a pessoa que você menos quer ver de todas no planeta é o seu cônjuge. Eu falo, não, hoje eu vou sair, eu vou arrumar um trabalho para fazer, eu vou ajudar o próximo, eu vou distribuir comida na chuva, né? Mas não quero estar em casa. Às vezes eu falo isso, tem gente que fala assim, nossa, mas é assim que funciona. A vida é essa. Agora, se você falar assim, não, eu nunca tive um dia na minha vida que eu pensei assim do meu cônjuge, eu vou falar com Deus que está demorando para Ele te arrebatar, porque a gente acredita que o casamento é uma das lixas que Deus usa para deixar o nosso caráter polido, abençoado, entendeu? Então, assim, tem dias maravilhosos, claro que tem, senão ninguém aguenta, né? Tem dias que são, assim, que você tem aquela... Você é renovado, né? Você pensa, meu Deus, como que eu fui abençoado, né? Essa esposa que Deus me deu, esse marido que Deus me deu, olha que marido, olha que pai, olha que mãe, olha que esposa, olha que namorado que eu tenho, né? E estou falando namorado para quem é casado já, olha que namorada que Deus me deu, olha que companheira, maravilhoso. Mas tem dias que você é tentado, né, a fazer aquelas perguntas que não tem resposta, de perguntar, Senhor, será que é mesmo, Senhor? É assim. Então, eu falo essas coisas para que ninguém se engane. Tem gente que o casamento tem problema, acha que é anormal. Não, mas agora eu estou na igreja, agora eu estou ouvindo a palavra. É, mas pessoas são pessoas. A gente, inclusive, não tem o controle de como o nosso cônjuge recebe a palavra, se ele recebe. Mas, voltando na estatística, isso aqui que aconteceu com Eva e com Adão, é como acontece até hoje. A pessoa sai, ela vai dar ouvidos a um conselho. Mulher é a maioria, é assim. Às vezes a mulher está bem, mas sabe quando, não sei o que acontece, onde isso começa, se ela vai ver um vídeo na rede social, se ela encontra uma amiga, e alguém fala, você precisa viver novos ares. Você precisa conhecer coisa nova. Não, tua vida é muito monótona. É muito parada. Se ainda vive nesse tempo. Quantas pessoas que quando vão conhecer coisas novas, experiências novas, vão dar ouvidos a pessoas que não lhes ajudaram a chegar até aqui. Porque a pessoa que te ajudou a chegar onde você chegou, ela vai, quando você estiver balançando, quando você estiver pendendo para alguma direção, essa pessoa ela vai falar, lembra de onde Deus te tirou. Valoriza o que você tem. Valoriza a sua vida, seja grato. Você quer saber quem é teu amigo? Quem é tua amiga de verdade? É aquela pessoa que quando você está reclamando da vida, de qualquer área da sua vida, o primeiro conselho que a pessoa te dá é o da gratidão. Esse ou essa é realmente amigo. Sabe aquela pessoa que você, mas você chega em casa, né, o homem às vezes,
o superior dele, supervisor, ou os funcionários, porque hoje meu dia, porque aquele povo, porque lá é sempre assim, porque ninguém me reconhece, porque eu estou pensando em sair, porque eu vou mudar, tal. E você tem aquela pessoa que fala assim, fulano, você está bem. Fulano, lembra disso, olha para isso, você tem isso. Olha e veja, valoriza, pega. Olha que vida você tem. Olha que maravilha é a tua vida. Mas aconteceu isso. A gente tem problema. No caso aqui, nem dá para falar isso do jardim do Éden, né? Porque problema eles tinham. Tinham problemas? Eles tinham problema? Não. E veja, olha o cuidado que a gente tem que ter. Se quem não tinha problema foi capaz de dar ouvidos a uma voz estranha, imagina a gente que tem. Você sempre vai ter alguém que vai encostar em você, e aí é o instrumento de Satanás para tentar lançar sobre você esse olhar de desvio. Olha para outra coisa. Será que se você experimentasse tal coisa, será que se você fosse embora, será que se você mudasse, será que se você experimentasse tal experiência, não ia ser melhor? Gente, Deus fez a pergunta, quem falou que você estava nu? Porque Deus sabia que aquilo não fazia parte do entendimento do homem. Deus não tinha falado para o homem que estava nu, porque aquilo não era para Deus algo considerável, porque Deus não olha a roupa que eu estou vestindo, Deus olha o que, gente? Deus olha o meu coração. Deus não olha se eu estou no peso, acima, abaixo do peso, se eu estou esquelético, se eu estou mais gordinho. Deus olha para o coração. A gente às vezes até usa a expressão, eu me vesti para Deus. Mas na verdade não é com a roupa que Deus está, realmente Deus não está atento à roupa, Deus está atento ao meu coração. E tem gente aqui que precisa, rápido, voltar e se posicionar. Eu estou dando ouvidos a alguém que não me ajudou a chegar até aqui, mas que tem potencial para me fazer perder tudo que eu conquistei, como foi o caso deles. Quem te disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu lhe proibi comer? Aí o homem respondeu, foi a mulher que tu me deste por companheira. Aí a mulher, o que você fez, mulher? Foi a serpente que me enganou. Mas se ela não tivesse dado ouvidos à serpente, ela teria sido enganada? Sim ou não? Tem gente que agora aqui, a primeira palavra clara para todos nós você não precisa de uma voz diferente. Se você tem ouvido a voz de Deus, não se abra sequer para essa voz diferente. Que chegue em momentos onde você está se questionando, momentos que você está com a necessidade de algo novo. Tem sido assim que tem pessoas trocando o certo pelo duvidoso, trocando o que é bom pelo que é estranho, e o que é estranho depois se revela muito ruim. E o pior, aí depois a pessoa não assume a responsabilidade dela. Que é o que acontece desde o Éden até hoje. A pessoa que está vivendo algo, e aí o Senhor vem para tratar com ela, para falar com ela, vem e dá uma palavra a ela, e a pessoa sempre ela está jogando para alguém a responsabilidade dela. Não, mas não fui eu, foi por tal coisa. Isso não muda o que você vai colher. Assuma a tua responsabilidade. Pega o que é teu, segura o que é teu. A primeira coisa, a palavra não está dizendo só, não, ele está bom, viu? Está com 3 aqui, bateria, só dando retorno, o pessoal pediu para trocar o microfone. Tem
Tem gente que ela recebe essa palavra já primeiro, da forma que, não, mas a culpa não, assuma a sua responsabilidade primeiro no que está bem, no que está bom. Esse é o momento de você olhar para a tua vida e ver o que funciona. Ver o que está bem, ver o que é bom. Ver quem você é, o que você tem, por quem você está bem acompanhado. Porque isso fortalece. A gente precisa se situar. Quem era o pai de Adão? Quem era o pai de Adão? Está na genealogia do Adão. Adão, filho de... Puxa, eu sei que essa é difícil, hein, gente? O povo fala que eu faço pergunta difícil, essa é mesmo. Quem foi o pai de Adão, gente? Deus. Adão, filho de Deus. Deus foi o pai de Adão. Adão tinha referência. Adão tinha contato com Deus. Adão, tudo que ele aprendeu na vida dele foi com Deus. E o que Deus falou para ele que não funcionou? Teve alguma coisa que Deus falou para o Adão que não foi como Deus falou? Teve? Então, vamos começar a assumir responsabilidade já dentro desse culto. O que hoje, se eu te perguntar agora, eu vou te perguntar. O que está bem na tua vida, que funciona, que sempre funcionou, mas tem aí um incômodo, tem uma comichão aí dentro de você que você precisa de algo novo, algo diferente, algo que você ainda não conhece. Detecta isso aí agora. De repente tem algo na sua vida aí que você está se enganando. Que a palavra que você recebeu, as instruções que você recebeu, que o que Deus vem fazendo na sua vida, Ele vem mostrando, vem confirmando, tá bom isso. Isso é bom. O que você está comendo, todas as árvores do jardim que você comeu, até hoje fez bem. Por que, Adão? Porque você respeitou princípios. Porque você respeitou limites. É igual a pessoa, ela pode falar assim, uma vez uma pessoa estava falando para mim, né, não, porque a gente precisa ter alguns prazeres na vida, né, tal, estava orientando a pessoa e parte da orientação era a hora que a mulher falou, né, a quantidade de multas que eles estavam pagando, né, e parte das dívidas da pessoa era por conta de multas, tal. Aí, eu falei para a pessoa, rapaz, mas como assim? Você está pagando quase o valor do carro em multa, né? Isso aí é evitável. A pessoa falou assim para mim, não, mas porque para a minha vida, se a gente não tiver alguns prazeres, não vale a pena. Eu falei assim, você já fez as contas? Ele disse, como assim? Eu falei assim, você vai pagar isso de multa. Você vai lá, alguns segundos, você acelera, vai lá, passa. Agora você tem que pagar isso aqui. Está valendo a pena? Não, mas aí a pessoa, desculpa, a pessoa disse, não, mas todo mundo toma multa. Eu falei, não sei se todo mundo toma multa. Eu falei, naquela época, naquele dia, naquele momento, eu falei assim, eu já tomei, mas eu falei assim, um dia me deu uma revolta, mas uma revolta, que eu fui pagar uma multa, eu falei assim, que dinheiro mal pago, que dinheiro assim, multa para mim é como se eu rasgasse dinheiro, para mim, eu, Anderson. Para mim, multa é como se eu estivesse rasgando meu dinheiro. É um dinheiro que eu sei que não volta, que não vai virar nada de bom, não vai deixar nada no país melhor, não vai ajudar ninguém, não, sabe? Enfim, mal administrado. Falei, para mim é um dinheiro rasgado, para mim. Né? Para ele, segundo ele, era um prazer que valia a pena. Aí a pessoa, não, mas todo mundo toma multa. Eu falei, não, peraí.
vale a pena para você, ou agora você já não está assumindo a responsabilidade, porque alguém está te confrontando, que eu falei, não vale a pena. Você pagar o preço que você está pagando, só por poder andar acima da velocidade, a pessoa, não, mas quem que você conhece que não toma multa? Eu falei, na hora, eu falei assim, eu estou há 3 anos sem tomar uma multa. A pessoa disse, mas já tomou. Eu falei, então, mas faz 3 anos que eu não tomo. E eu não estou andando menos de carro do que eu andava antes. Acontece que houve uma conscientização da minha parte. Falei, não vou pagar mais. Eu não tomava muito porque eu queria também. Mas eu tomava por falta de atenção. Às vezes é essas coisas aí, está numa viagem, eu quero chegar mais rápido, tem horário para chegar, não tinha o devido planejamento, organização, respeito àquela plaquinha que está escrita ali, limite de velocidade. 3 anos, falei, estou há 3 anos. Isso naquela época. Falei, estou há 3 anos aqui. Falei, é assim, a vida é essa, a gente toma uma decisão que é boa. A gente entra no sistema que funciona. E uma vez que está no sistema que funciona, não sai dele mais. Pensa bem, não tem nenhum sistema que você estava indo bem, e até alguém te falar que você podia ter mais, viver mais, maiores emoções, prazeres extravagantes, você estava indo bem, nem sabia, talvez, que tinha outras coisas. Tem gente aqui que sabe que estava indo bem, igual Adão e Eva, comendo dos demais frutos do jardim, trabalhando, convivendo, tendo a comunhão e o relacionamento deles com Deus. Tanto que Deus nunca disse, vocês estão nus. E o homem nunca teve medo de Deus antes. Pode ver, tem gente que, não, mas eu quero ter tal coisa, eu quero viver tal emoção. Você pode viver, mas de repente é igual a pessoa da multa. Será que isso não está te cobrando mais caro? Será que não está sendo um custo que não vale a pena? E o pior, na hora de pagar, você não paga, você joga a responsabilidade, você joga o peso para alguém. Nós não temos, se você está na igreja há pelo menos 6 meses, se você não está, fica que você vai ver. Ninguém que está aqui há pelo menos 6 meses pode continuar sendo o marido, a esposa, o pai e a mãe que era há 6 meses atrás, sem melhorias, sem avanços, sem um cuidado maior com os filhos, sem um olhar mais criterioso, mais cuidadoso, mais amoroso e mais assertivo com os filhos. Se você falar, eu não tenho tempo. Não, você tem tempo para que você escolhe. É assim ou não é? A gente tem tempo para aquilo que escolhe ter. É que tem coisas que a gente talvez não está no nosso campo, na nossa zona de prazer. E esse é a força motriz de muita gente. O prazer. Que hoje dá um nome, de dopamina. A pessoa vive à base de dopamina. Eu preciso ter o prazer no que eu vou comer, no que eu vou jogar, no que eu vou assistir, no lugar que eu vou agora, eu vou ter aquela sensação única. Se você é uma pessoa viciada em dopamina e não quer se libertar desse vício, conselho que eu dou para você, não tenha filhos. Porque tem muita coisa que você vai fazer, por exemplo, esses dias ainda, sabe aquele dia que você fez, correu, foi, tal. Veja como uma criança às vezes faz expectativa e a gente não percebe, se a gente não tiver, não é esse amor piegas, mas um amor proposital, a gente pode estar com a melhor intenção, mas sem o esforço correto, a gente pode estar causando traumas e empurrando com as nossas próprias mãos nossos filhos para outras pessoas. Foi um dia puxado, corrido, daqueles dias que você faz muita coisa no mesmo dia. E eu fiz essa leitura,
Chegou no final do dia, era um dia que eu não tinha culto, da semana, e chegou, aí minha filha pegou o celular da mãe dela, ela mandou mensagem para mim. Papai, onde você está? Ai, filho, eu estou aqui, estava lá no estacionamento, esperando uma entrega. O que você está fazendo? Falei, estou esperando uma entrega. Falei, e o que você vai fazer depois disso? A hora que ela perguntou, eu já falei, essa pergunta é perigosa, hein? Falei assim, depois disso eu não tenho nenhum compromisso. Né? Como não tinha mesmo. Veja que ela foi sentindo o ambiente. Está ocupado? Está fazendo alguma coisa? Onde você está? Fui respondendo. Aí ela falou assim, depois que você terminar o que você estiver fazendo, você poderia vir aqui para a gente brincar de hotel, que é uma brincadeira que ela gosta? Você pode ser meu cliente, eu vou fazer isso, assim, e aí você vai fazer assim, assado, e tal, e tal, e tal. Nisso ela mandou um áudio, né? Ela especificou bem como seria a brincadeira. No que ela mandou o áudio assim, sabe aquele dia que você já estava planejando? Você tinha feito aquele plano perfeito. Vou terminar tal coisa, eu vou... Sabe quando você sonha com a cama assim, quase com uma piscina, que você imagina assim, câmera lenta, você chegando assim, e até já cair assim do lado que você dorme. Eu estava cansado. Cansado das pernas estarem doendo, sabe? Aquele dia que você está. Aí pensei, se eu falar que eu estou cansado, ela vai aceitar. Ela vai entender. Né? Tanto que ela fez várias perguntas, que ela não quis ser incisiva, ela quis que eu quisesse. Aí pensei na hora, eu não estou com vontade, meu Deus. Eu quero 0% fazer isso. Eu estou com nenhuma disposição para isso. Eu não vou ter nenhum prazer nisso, estou sendo sincero. Não vou ter nenhum prazer nisso. Falei, mas eu sou pai. E agora, nesse momento, dessa forma, eu não queria mesmo. Eu falei, mas eu posso. Vai ser prazeroso para mim? Prazeroso, não. Falei, mas é disso que ela precisa agora. O que eu fiz? Adiei o meu sonho, meu plano, meu projeto. Falei, vamos. E aí, né, aquele exercício que eu faço às vezes, peguei e fiz assim, já para não achar que estava sendo um peso, e né, e fui, vamos fazer isso aí, tá, faz isso aqui, faço, vamos lá. Agora você vai fazer isso aí, vamos. Se você perguntar, nossa, foi maravilhoso para você, não, eu fiz o que eu tinha que fazer. Estava lá, estava o corpo, estava a minha mente, estava meu espírito. Para ela foi maravilhoso. Para ela foi incrível, coisa simples. Quando você gastou nada, nenhum real. Gastei a energia que eu tinha, o tempo que eu tinha. Mas aquilo faz diferença. Para ela faz diferença. E esse é o meu papel agora. Não adianta eu esperar ela ter 20, 30 anos, e aí eu querer que ela... Aí quando eu vou ter muito mais tempo, né, que aí vai ter tempo sobrando, vamos lá brincar de hotel. Não, pai, não quero, não gosto mais dessas coisas. Não, pai, não estou mais afim disso. Essa é a vida. Não adianta daqui a pouco, eu não faço o que eu tenho que fazer agora. Isso aqui é uma transferência de responsabilidade, viu? Transferir responsabilidade não é só para pessoas. Mas eu, por exemplo, daqui 20 anos falar assim, filha, vamos... não, pai, não quero. Filha, vamos... Não. Nossa, filha,
Ah, pai, mas na época que eu queria, você não quis. Não, filho, papai não tinha tempo. Não, não dava. Não trabalho. Não, a obra do Senhor. Mentira. Tem gente que vive assim hoje. Que para tudo tem uma desculpa. Olha o nome, já diz, né? Desculpa. A pessoa está tentando tirar o que dela? Culpa. Ela desculpa, né? Ela está desfazendo a culpa. Não. Tem coisa que não adianta eu desfazer a culpa. Eu não posso carregar a culpa, porque senão eu vou morrer. Eu vou me perder, eu vou me acabar. Mas não, o que eu tenho culpa, eu tenho. Não vou viver pela culpa. Mas o que eu fiz, eu fiz. O que eu errei. Agora eu vou me consertar, mas não adianta agora, foi a mulher que tu me deste por companheira. Você comeu do fruto? Comi. Comi sim, Senhor. Eu falhei. Eu pequei. Eu podia não ter comido. Até aqui eu tinha vivido sem comer. Mulher, você, comi também. Comi também. Fui lá, eu comecei a olhar para o fruto, me deu uma vontade, eu pensei que ele ia ser de um gosto fenomenal, ia me dar um entendimento, agora eu só estou vendo que eu estou nua e estou com medo. O começo da mudança é a consciência. Sem consciência, não tem mudança. Eu preciso ter consciência do que realmente eu fiz e parar de ficar dizendo, não foi meu pai, não foi aquele lugar que eu cresci, não, eu. Uma das coisas, eu sempre falo que uma das coisas que eu mais gosto na palavra é o poder que a palavra dá a uma pessoa, tanto para ela fazer o mal, como para ela fazer o bem. Quer dizer, se eu tive poder destruidor, um poder de estragar com tudo, de colocar a perder o que eu tinha, de anular a minha pessoa, eu também tenho o poder de viver o contrário, de viver a restauração do que se perdeu. Se eu caí, de me levantar. Se eu estraguei tudo, eu tenho o poder de consertar tudo. Eu tenho esse poder na minha vida. É nisso que você tem que acreditar. Porque tem gente que não recebe a palavra, porque está tentando transferir, é a responsabilidade, é a culpa, é a pessoa que vive, sabe, não fui eu, não, mas eu só fiz porque tal pessoa me convenceu. Não, assuma, porque quando você assume, você não está assumindo só o que errou, você está assumindo que você pode fazer diferente. Que se você chegou até aqui, você pode ir além daqui. Que se você deu ouvidos à voz errada, e conduzido pela voz errada, você fez o que é errado, o que é mal, pela voz certa, você pode ir muito bem, que você pode fazer o que é bom, fazer o que é certo, que você pode crescer, avançar, romper com limites que estavam estabelecidos e ver a glória de Deus. Olha, nos últimos dias nós temos ouvido palavras que têm apontado para nós, essa parte da sua vida está assim, porque você fez isso lá atrás, porque você teve essa atitude, porque você teve esse comportamento. Não adianta eu ficar mais preocupado com a minha imagem do que o resultado que o mundo espiritual está me devolvendo pela entrega que eu lhe fiz. Mas se eu falar, o que vão pensar de mim? Como é que vai ficar a minha imagem? Se os teus resultados continuarem terríveis, como estão, a tua imagem vai ficar ruim. De qualquer jeito. Que tem gente que está mais preocupada em como as pessoas a veem do que realmente com a vida que ela tem, principalmente, primeiramente, com a vida que ela tem diante de Deus. A vida que a pessoa tem com Deus. De como ela está devolvendo, qual devolutivo ela está dando a Deus, se é de obediência, se é de fidelidade,
se é de honra. A Bíblia diz, aqui em 1 Samuel 2,30, portanto, o Senhor Deus de Israel declara, prometia à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Se você honra a Deus, você vai ser tratado com honra. Não adianta falar, mas eu não tive, eu não cresci em tal lugar, não recebi tal instrução. Pega daqui para frente. Pega a palavra que você está recebendo hoje. Veja se na tua vida não tem mais pontos de consciência da sua parte de ingratidão do que de gratidão. Como é que eu sei disso? Você reclama mais do que agradece? Não é reclamar publicamente. Reclamar consigo mesmo. Quando você acorda, das primeiras frases que você tem consciência que está pensando, essas primeiras frases, elas mais agradecem a Deus ou elas reclamam do que vem pela frente? Você está achando que reclamar é só o que você verbaliza? Não tem gente que acorda e daqui a pouco já está... Hoje eu tenho que trabalhar. Isso é gratidão ou reclamação? Hoje está fazendo calor. Você sabia que tem gente que sonha com calor? Não é o meu caso, não. Mas tem gente que sonha, que mora naqueles países. Eu lembro quando eu fui acho que a segunda vez que eu fui lá para os Estados Unidos, para resolver uma questão, eu fui num lugar ali, né, que é onde está a igreja ali no estado da Flórida, e alguns prestadores de serviços americanos, então veio um tal, eu sempre abro uma conversa, saber um pouco mais da pessoa, comecei a conversar com ele, tal, e a nossa linguagem, né, a minha dificuldade para entender ele, a dele para entender a minha, a gente foi, aí, de onde você é, né? Ele falou que era de Chicago. Eu esqueci que estado que é Chicago, lá nos Estados Unidos agora, mas Chicago é a cidade, enfim. Aí ele falou, sou de Chicago, tal. Não, a gente sempre vê, assiste filme, né, tal, né, parece bom, né, a cidade, tal. Ele falou assim, nothing good. Ele falou, nada bom. Na hora eu entendi, ele falando assim, nada bom. Falei, Aí eu falei assim, por quê? Aí falando, né, como ele falou assim, é frio. Eu falei, conversando com ele, eu falei, é o frio? Sim, ele falou, o frio, não é nada bom. Eu falei, mas só por causa do frio? Ele falou, vai morar lá. Tipo, vai você ficar lá no frio o ano inteiro, frio. Aí quando ele perguntou para mim, onde você mora? Eu falei, eu sou de São Paulo, tal, né? Ele falou assim, lá faz frio? Eu falei, às vezes faz. Ele falou assim, quanto faz frio lá? Eu falei, às vezes faz 10 graus. Ele deu risada. Ele falou, lá 10 graus é frio? Ele falou, você não sabe o que é frio. E onde que ele foi? Ele foi morar na Flórida. Por quê? O que ele queria? O que ele foi buscar na Flórida? O quê? Você está vendo? Às vezes aquilo que a gente está reclamando é aquilo que alguém está sonhando. Você vai falar, estou falando assim, a conversa literal. Só não estou falando literal porque teve parte que a gente conversou em inglês, o que tentou, o que entendeu, enfim. Mas ele falando. Tem gente que acorda já bufando porque vai ter que trabalhar. A pessoa não fala com ninguém, né? Às vezes nem tem ninguém para ouvir ela mais, de tanto que ela reclamou já, não ficou ninguém mais para ouvi-la. E aí ela está lá, hoje tem que trabalhar, hoje tem que ir tal lugar. O que eu escuto de gente que às vezes vem falar, eu tenho saudade do tempo que eu pegava ônibus para ir para o trabalho, aquela coisa, sabe? Aquele barulho de trem na cabeça, de metrô da manhã, e aquela correria, hoje eu estou parado, tal. Só estou dando alguns exemplos de coisas que as pessoas costumam reclamar. Gente que reclama do cônjuge,
Aí quando fica sozinho, chora. Ai, que saudade! Então, não é tanto o que você está falando, não, mas o que você pensa. Você mais reclama ou mais é grato? Uma coisa eu aprendi a fazer. Às vezes eu tinha que fazer algumas tarefas que eu não gosto de fazer. Não é que eu não gostava, eu não gosto. Eu acho que eu nunca vou gostar de fazer, né? Às vezes, dado os compromissos que a minha esposa tem, ela não conseguia fazer. E eu tinha essa cabeça, essa visão. Às vezes, como é cedo, muito cedo que eu tinha que fazer, ia atrás de algumas coisas, não encontrava, e tinha que fazer, tinha que deixar eu mesmo aquilo pronto, organizado. Nossa, eu tenho que fazer isso hoje. Nossa, ainda tem tal coisa para fazer. Depois disso, eu tenho aquilo para fazer. Hoje, eu já vou agradecendo antes. Senhor, obrigado. Porque eu tenho, porque eu posso, porque eu sei, porque o Senhor me deu coordenação, porque o Senhor me deu talento nisso, porque eu consigo acordar cedo e resolver tudo até tal horário, porque eu tenho esse compromisso, porque tal. Eu não vou te pregar isso, eu vou te testemunhar. O quanto que a minha vida ficou melhor. Tem coisas aqui que não dá nem para eu dizer, que são indescritíveis. Por quê? Eu comecei a perceber que isso era parte do meu relacionamento com Deus. Porque Deus não dá nada. Até a tentação, a Bíblia diz que Deus dá do tamanho que a gente precisa. Tem tentações que a gente recebe, pessoas que cruzam o seu caminho. Eu lembro de um dia que a bispa pregou, né? Porque tem gente que cruza o teu caminho e eu lá dentro de mim, lá no meu espírito lá, como diria a Bíblia, Jesus com os religiosos, porque eles pensavam consigo mesmo. A bispa falou assim, não, porque tem gente que cruza o teu caminho. Eu falei assim, bispa, quando cruza está ótimo, dura aquelas que chegam no cruzamento e para, e fica ali, né? E você fica torcendo para ela ter cruzado o teu caminho, e quando você descobre, ela parou, estacionou. Agora ela habitou ali, né? E você fala, meu Deus do céu, mas não era para cruzar o caminho, passou. É o quê? 1 hora, 1 dia? 1 dia, tá bom, muito. Tem gente que fica. Tem gente que vem para ficar. Tem gente que você pensou que ia ser um tipo de experiência na sua vida e vem para ficar. E Deus não deixa aquela pessoa sair. Não é o diabo, não é Deus. Opa, não. Está funcionando, gostei, fica aí. Vai ficar. Vou usar isso. Ah, por que Deus só trabalha na minha vida? Não se considere o centro das atenções. Não é só na sua vida. Deus está trabalhando nas duas. Nos dois, Deus está trabalhando. Deus usou Labão para trabalhar o Jacó, não usou? Mas o Jacó também trabalhou o Labão. Líder trabalha o liderado, e o liderado trabalha o líder. Trabalha ou não trabalha? Quantas pessoas se tornaram melhores? Eu já vi gente, naqueles discursos, que depois de um período de vida a pessoa ela faz, né, de agradecimento, sabe? Quando vai receber um diploma, quando recebe uma honraria. Eu já vi gente agradecer pessoas que foram suas inimigas, que complicaram a vida delas, de agradecer mesmo com sinceridade. Queria agradecer aqui naquela listinha, né? A Deus, minha mãe me ensinou isso, meu pai que fez isso, tal professor, tal pessoa com quem, né? O fulano que eu ouvi, o fulano que me ajudou a me tornar uma pessoa melhor, assim, por isso. Já vi. E está certo. Esse é um olhar correto da vida. O Abel não estava perto do Caim para prejudicá-lo. O Abel foi uma boa referência do que o Caim devia fazer. E o Caim devia ter aprendido com Abel. Devia ter seguido o exemplo do Abel. Em vez disso, ele foi lá e matou Abel. Resolveu o problema dele? Não. O Senhor falou para ele, se você fizer o bem, haverá aceitação para você. Vai, faz o bem.
Mas, como eu disse, o começo daqui é quem você tem ouvido. A Bíblia diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores e que não toma conselho com os ímpios. Quem tem sido referência, base para a sua vida? A palavra de Deus? O Senhor tem sido uma base para a sua vida? Ou é o ímpio? Ou tem sido o ímpio? O ímpio que tem ali te falado, te sugerido as tais das coisas novas, experiências novas, um lugar novo, se for para você ir para um lugar novo, deixa Deus te guiar. Porque quando Adão aqui, Deus perguntou para ele a segunda vez, ele disse assim, ouvi teus passos no jardim e quando vi que eu estava nu, me escondi. Olha a consequência aqui do pecado, de dar ouvidos para o ímpio, de tomar conselhos na roda dos escarnecedores. Essa semana ainda eu peguei um casal, né? E quando eu falei com a mulher decidida, separar do marido, tal, eu falei, fulana, mas o que te leva a isso? Ah, não, porque agora eu passei a ouvir umas pessoas, né, que realmente me abriram a cabeça, tal. Falei, te abriram a cabeça? Falei, quem são essas pessoas? Ah, fulana, beltrana, cicrana. Sim. Fui perguntando, como é que está a vida delas? Estão casadas? Não. Tem filhos? Sim. Falei assim, fala para mim da vida dos filhos. Falou. E tudo na mesma condição dela. A única diferença que tem dela para essas amigas é que ela é a única que ainda está casada. Falei, você acha mesmo que esse tipo de pessoa, com esse tipo de comportamento, nesse tipo de vida, ia falar o quê para você? Sabe o que eu tiro disso? Toda vez que eu vejo um casal são muito jovens e que não são, por exemplo, internos, que casam, geralmente eu peço para uma pastora, tem uma que eu já falo com ela, ela é um grande apoio nesses casamentos para mim, e eu falo para ela, encosta naquela menina ali, e a senhora já sabe o que tem que fazer, né? E eu faço a mesma coisa. Eu quero chamar mais homens aqui, mais mulheres para fazerem isso. Porque a Bíblia fala, principalmente no Novo Testamento, que a gente deve fazer mais isso. Tem faltado isso na igreja. Eu encosto no rapaz. O que é encostar? Eu começo a ter um pouquinho mais de contato com o rapaz, né? Geralmente eu falo com as pessoas que me procuram, não vou em pessoas que não me procuraram, né? Respeito a privacidade, o tempo delas, tudo. Mas esses, geralmente, eu não espero eles me procurarem, eu vou neles, principalmente se for muito novo, rapaz, muito jovem, né? Como a gente já conversa antes do casamento, sabe como é que é o conjunto, ali a gente já detecta. Então, teve um rapaz que é curioso, e eu não gosto daqueles tipos de expressões assim, né? Você chega numa pessoa e fala assim, o Senhor me mostrou que tem algo de errado com você. Ah, o Senhor me revelou que tem algo. Ele pode até ter mostrado, de alguma maneira, né? Que parece para mim, às vezes, até a minha mente. Mas eu não gosto de usar a expressão, Deus mandou, Deus falou, Deus me mostrou, Deus me revelou, enfim. E esse rapaz, esse casal, né? Falei com a pastora tal, e ela não teve tempo. E eu lembrei, pode até ter sido Deus que falou isso comigo, né? Mas não vou dizer que foi Deus. Um dia eu estava olhando assim, estava num culto de domingo, antes do culto de domingo, eu estava ali esperando o culto começar, eu estava olhando, né? Como a Bíblia tem aquelas cenas que a pessoa correu o olho, olhou, e eu olhei o rapaz. Vi o rapaz, tal, né? O jeito que ele estava olhando, aí vi a moça, e eu vi que a moça, sabe quando você já bebeu água, foi no banheiro, tomou não sei quantos cafés na lanchonete,
né? E eu vi que a moça ia de um lado para o outro, estava procurando todas as irmãs que ela via chegando para dar um beijo, um abraço, demorado e tal. Falei, essa moça está fugindo desse rapaz, ela não quer conversar com eles, não estão bem, né? Aí veio assim na hora na minha cabeça. Falei assim, esse rapaz não deve ter se desligado da velha vida dele. Eu tinha visto, antes dele casar, uma foto no perfil do WhatsApp dele jogando futebol. Teve o culto, terminou o culto, alguém veio e me procurou naquele domingo, aí na segunda-feira, eu fiz o culto das 7, aí terminou o culto das 7, os dois vieram ao culto, chegaram antes. Eu passei, chamei ele e falei, vem aqui. Falei, você ainda está andando com teus amigos do futebol? Ele fez assim, como é que o senhor sabe? Falei, deduzi. Falei, você está andando com teus amigos do futebol? Estou. Você está fazendo isso, assim? Estou. Falei, você vai acabar com o seu casamento. Se agora é um homem, o quê? Não, quero ouvir todos os homens agora. Agora você é um homem casado. Falei, você tem que agora andar com homens casados. Não, mas eu acho que não é bem assim. Falei, vamos ver se é ou não. Vamos perguntar para sua mulher se está tudo bem? Vamos. Falei, para você está tudo bem? Ele falou assim, está ótimo. Cheguei, falei, fulana, falei assim, fala para mim, como é que está seu casamento? Ela falou assim, não está nada bem não, bispo. Eu falei assim, por quê? Ela só falou o que eu tinha perguntado para ele se estava acontecendo. Aí, eu não vou nem dizer foi Deus que falou, o Espírito Santo, não foi aquela experiência, imaginar, se esse cara ainda estiver fazendo aquilo que ele fazia quando ele era solteiro, naquela mesma intensidade, quantidade, a mulher acabou de casar, né? É aquela fase que você quer estar junto, todo o tempo que você tem, você quer estar com o teu marido, com a tua esposa, quer viver, quer sair, quer fazer coisa junto, quer conversar, tal, né? Porque a mulher, inclusive, ela tem ela primeiro, né, ela se desprende, não, agora, estou criando uma parede aqui, agora eu tenho um marido. E o rapaz, digamos assim, demorou para ele entender que a vida dele tinha que mudar. Mas tem gente que está casada há muito tempo e que tem comportamento de quem não é. Ou que esse tem tentado ser o pulo do gato. A pessoa agora ela quer ter uma vida que não cabe mais. Para quem é casado, para quem é casada. E aí alguém vai te falar assim, a serpente. Não, mas você tem que viver. Não, mas você tem que ter a sua independência. Mas você tem que ter a sua liberdade. O que é liberdade? Quando uma pessoa fala assim, para mim, eu falo, defina para mim liberdade. O que é liberdade? Espera aí, eu me casei com uma pessoa. Eu tenho compromisso. Depois de Deus na terra, eu tenho compromisso com essa pessoa. Que é o que eu falei de você ser pai e ser mãe. Por isso que quando uma pessoa vai se casar com uma pessoa muito mais nova ou muito mais velha, a gente joga pelo menos um balde de areia. Você sabe por quê ou não? Porque são gerações diferentes. Ou você acha que a gente não pega aqueles casos daquela mulher bem mais velha, que para ela casar, aceitou casar com um rapaz ali 15 anos, 12 anos mais novo. Aquela mulher que tem outra visão, outra cabeça, ela sem saber, ela já casa como mãe dele, já. Porque a mulher, naturalmente, ela é mais madura do que o homem. Isso é natural. A mesma idade, os dois da mesma idade, a mulher é mais madura que o homem. Isso é cartesiano, isso é fato. Imagina não ser da mesma idade e já ter muito mais. Dependendo da vida ainda de ambos,
A experiência de um potencializa e a de outro atrasa. Aí a mulher que está esperando aquele homem, né, daquilo que ela aprendeu, daquilo que ela viveu, daquilo que ela recebeu como a concepção, de repente, chega na hora, vamos fazer alguma coisa, o marido está lá jogando videogame. Aquilo que para ela, da idade dela, quem fazia era? Quem fazia? Garoto. Então aí ela perde a admiração, o esforço que ela tem que colocar para respeitar aquele homem é muito maior. Aí a gente sabe que isso, né, como mulher não é como homem, visual e para algumas coisas instintivo quase, aí vai tendo dificuldades para outras coisas, os tempos começam a ficar desconectados. Eu falo do tempo fisiológico, do relacionamento de ambos, as conversas, e aí é onde perde-se. Perde-se a alegria, perde-se a vida, perde-se o brilho, vai ficando só desgaste, só divergência, só problema, né? Não se compartilha mais coisas boas, não riem juntos, não saem juntos. E isso começa ouvindo. Você que está num relacionamento, a primeira pergunta é: o que Deus quer de mim? Eu sou pai, Deus quer que eu seja um pai. Eu sou marido, Deus quer que eu seja um marido. Deus me colocou nisso, Deus me abençoou para isso. Eu preciso perguntar o que mais eu posso fazer para agradá-lo. Não é para agradar aquela pessoa, é para agradá-lo. Como é que eu posso ser um marido que agrade mais a Deus? Como é que eu posso ser uma esposa que agrade mais a Deus? Porque se Deus se agrada de nós, o que a gente não consegue com o cônjuge, com o filho, com o irmão, com o funcionário, com o líder, Deus faz por nós. Deus muda por nós. Porque nós mudamos por Ele, nós não mudamos por causa daquela pessoa. Nós não fizemos para aquela pessoa recebeu benefício, a bondade, o resultado beneficiou a pessoa, mas nós fizemos para Deus. Nós fizemos por Deus. Nós nos derramamos em Deus. E como é que eu mais me derramo? Quando eu faço algo que eu não tenho recompensa da pessoa. A pessoa não vai me recompensar, a pessoa não vai, eu já sabendo inclusive, essa pessoa não vai me fazer nada mais, ela não vai às vezes me dar um obrigado por isso, mas mesmo assim eu vou fazer para agradar o meu Deus. Eu vou pagar esse preço para chamar a atenção de Deus. Para que assim eu me mantenha em fidelidade com Deus. Que é a vida que a gente tem que viver. Tira da sua vida o que tem te levado para outros caminhos. E aí eu vejo que esse culto está indo muito para essa direção. Você que é casado, volte às origens. Não é as origens do seu casamento, as origens da palavra de Deus para o casamento. Às vezes você tentou ser moderno, tentou se atualizar, e esse software aí que te entregaram aí está devastando com a sua máquina, está acabando com você, você está tentando seguir um fluxo, você está tentando fazer o que esses casais postam nesses videozinhos da rede social. O que mais a gente vê nesses vídeos de rede social de casal? O homem sendo um tonto, um banana, um frouxo, um fraco e virando piada. Ah, eu assisti ali, até dei umas risadas, é engraçado. Não é engraçado não, é esse que é o problema. Quando a gente vê algumas coisas e a gente começa a se acostumar com aquilo pela primeira sensação que aquilo nos traz, de engraçado, por exemplo. No nível que estão os casais hoje, eu falo esses casais aí que mais audiência tem nas redes sociais, que eu não tenho rede social, mas às vezes vem um e outro me mostrar umas coisas que eu falo, aí eu sou o chato. Ai, olha isso aqui, que legal. Eu falo, ó, isso aqui a gente não pode, não, isso aqui está errado. Não, mas olha aqui que está... Não, isso aqui está errado. Não se acostuma com isso aqui, não é assim.
Imagina esses filhos, que referências eles estão tendo. Gente colocando criança no meio desses vídeos, onde não há lugar, o homem não ocupa o seu lugar. A mulher não ocupa o lugar dela, porque aí ela está tentando ocupar o lugar do homem. Aí está desequilibrado esse relacionamento, e aquela criança, ela está aprendendo errado também. O que vai ser da próxima geração? Nós já temos uma geração que está bem desorientada, perdida, sem base, sem referência. Imagina a próxima. Mas uma coisa é isso estar acontecendo no mundo, não tem que acontecer na minha casa, eu tenho que estar em Gósen. O Egito pode estar pegando fogo, cheio de pulga, de carrapato, de sapo, de rã, as águas do Nilo estarem vermelhas de sangue, os primogênitos morrendo. Eu devo estar no Senhor. Assim deve estar a casa, a família, os relacionamentos e as nossas bases. Como é que isso vai ser assim? Se eu assumo a minha responsabilidade. Se aquilo que Deus está me ensinando, eu tenho humildade para receber. Eu me faço ensinável. Eu sou aquela pessoa que eu não vou dizer, não, eu já sei disso, eu já sei de tudo. Não, eu paro, eu escuto, eu ouço. E eu coloco a força da minha vida para praticar, para fazer. Eu percebo o conselho dos ímpios e eu nego. Eu não tenho necessidade de me parecer com todo mundo, de me nivelar com a maioria das pessoas. Vamos aprender, não é aonde está a maioria que é o melhor. Isso, o nome disso é apenas tendência, moda, fluxo, mas não quer dizer que é o melhor. O povo de Israel nunca foi maioria. Mas quando aquele povo estava com Deus, era o povo abençoado. Era o exército que vencia as batalhas. Era o povo que se diferenciava para o bem, para vitórias. E é isso que Deus tem para nós. Assuma a responsabilidade de cada mensagem que você tem recebido. Pega a mensagem. A começar pela sua casa. Seja o familiar que Deus te levantou para ser. Se pai, se marido, se esposa, se mãe, se filho, se irmão, se cônjuge. Na tua empresa, no teu trabalho, na sociedade. Para a sociedade a gente tem que ser luz, sal e muro. Onde as pessoas vão chegar, vão bater e vão voltar. Opa, esse aqui não é flexível para o pecado, não é flexível para essas mudanças que o mundo está sofrendo. Por quê? Porque essa pessoa está em Cristo, e Cristo é uma rocha, imutável. O Evangelho não mudou. Os pastores podem estar mudando. As igrejas, os templos podem estar mudando, mas Deus não mudou. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As bases da fé são as mesmas. O princípio de tudo é a palavra de Deus. Então, se algo na tua vida não começou na palavra, volta à origem e comece a partir da palavra. Eu estou começando um namoro. É igual tem muita gente fazendo com essas palavras que a gente está recebendo, de conserto, de confessar os pecados. Tem gente que começou namoro fora da bênção, está voltando atrás. Está optando pela santidade, pela purificação. Alguns estão entendendo que o namoro até aqui foi só peso, fardo. Por quê? Porque começou na imoralidade, no pecado, e foi maldição. Opa, não é para mim, é maldição, eu não quero. Com maldição sois amaldiçoados. Tem maldição que a gente pegou, então agora solta, só solta. Por que eu estou vendo que tem uma maldição na minha mão e eu vou continuar segurando? Por quê? Tem coisa que você sabe.
Você comprou tal coisa aí, ó, que hoje está te dando trabalho, está acabando com você, sua saúde. Você comprou com dinheiro ilícito. Você fez um negócio enganando os outros e agora está voltando. Solta isso. Não vai morrer afogado com um barco que você sabia que estava com o casco furado. Solta, pula desse barco. Tem coisa que você já ouviu a palavra e já ouviu de Deus. Isso não é para você. Sai daí. Sai disso. Se desprenda disso. Se solta disso. Tem pessoas que estão na sua vida, você tem dó delas. Nunca viva com uma pessoa por dó. Respeite essa pessoa e a si mesmo. Por dó a gente até ajuda uma pessoa, mas não convive com ela. Está entendendo? Ah, eu tenho dó. Esses dias ainda, uma moça já tinha ouvido a palavra, chegava, chorava, meu Deus, tal. Namorada. Fulano, o que você está fazendo ainda que você não largou desse rapaz? E o rapaz mesmo já falou para ela, me deixa, me larga. Qual a resposta dela? Eu tenho dó dele. Eu tenho dó. Se eu largar dele, acontece isso. Falei, será que não precisa disso para ele realmente conhecer a Deus? Uma pessoa que vive, que mantém coisas na vida assim com outra por dó, ela não se respeita, ela não respeita aquela pessoa. Um funcionário, um relacionamento, uma amizade, por dó, gente, a gente não pode manter nada na vida. Você até faz, que aí não é dó, é compaixão, né? Porque quando você tem a atitude, é compaixão. Mas você ficar com dó de uma pessoa, porque dó não ajuda. Dó sente, coitado, coitada, pobrezinha. Ah, meu Deus, que sofrimento, que dor. Tira a mão. Desapega. Às vezes a gente tem dó. Toda vez que eu tive dó de parente, eu não fiz nada por eles. Eu fazia, mas depois ficava sentindo, falando. Você se afasta, você deixa Deus trabalhar, aquilo flui. Você dá o conselho que tem que dar, não fica preocupado com o que vai pensar, como é que vai receber. Como é que vai lidar com isso? Não é comigo. Se eu falei a verdade, se o que eu falei é de Deus, não importa se a pessoa gosta, não gosta, sente bem, sente mal, sente frio, sente calor, falei. Deixa Deus fazer a obra. É assim que a gente tem que ser. Ah, mas isso é insensibilidade. A gente deve ser sensível a Deus. A insensibilidade para algumas coisas é muito positiva. Porque sensibilidade a gente tem com Deus. Porque tem gente que é sensível demais com algumas pessoas e isso travou a vida delas. Principalmente em relacionamento de pai com filho, de filho com pai, com mãe. Você fica sempre muito preocupado, sensível. Será que vai receber bem? Será que vai... Quantas vezes, hoje ainda alguém me falou, eu tenho um irmão, minha mãe velhinha, tal, meu irmão faz isso com ela, faz aquilo outro, ela fica mal, tal. Aí meu irmão chega, ela faz de tudo, e eu vejo isso, tal. Eu falei assim, e sua mãe, o que ela fala? Nada. Eu fui tocado no culto, de eu ir lá e de eu falar, e fazer isso com meu irmão, tal. Eu falei, seu irmão, como é que é ele? Que a pessoa já tem uma idade. Eu falei assim, é irmão mesmo, assim, da sua idade? Ou é irmão novo, adotivo, como é que é? Não, da minha idade, já é casado, tem filhos, tal. A pessoa, e aí? Eu falei assim, olha, Deus é que tem que te dar uma resposta. Eu diria para você, não fale nada com o seu irmão. Só, mas como assim? Eu falei, quem tem que falar é sua mãe. Foi porque a Bíblia não fala que você tem que respeitar irmão, fala. Tem na Bíblia? Honra seu irmão e sua irmã. Não empolga não, viu? Tem gente que quase falou assim, graças a Deus. Né? Não fala, sem brincadeira, não fala mesmo. Mas fala que tem que honrar pai e mãe?
Sim. Foi o que eu falei para ela. Falei, a Bíblia. Falei, peraí. A senhora corre um risco da senhora ir lá falar com o seu irmão e seu irmão dizer assim, ó, você não é minha mulher, você não é minha mãe, então você não é nada na minha vida. Porque é assim, alguns relacionamentos, viu? De irmão. A partir do momento que a pessoa saiu da casa do pai, está casado, o irmão é uma pessoa. Que autoridade o irmão tem sobre o irmão? Qual autoridade? Não tem autoridade. Ah, é menor de idade, é o tutor. Opa, tudo bem, até uma idade. Ah, é o incapaz, tudo bem. Mas a pessoa normal não tem autoridade. Então, tá vendo? Ó? A pergunta foi baseada em sentimentos, emoções. Tomou a dor da mãe, chateada com o irmão, eu vou entrar no meio, vou pegar essa peleja, essa guerra para mim. Vou pegar? Vou vencer? Não. Porque eu falei, se o seu irmão te falar assim, ó, que tenho eu contigo, eu te nomeei para você falar isso para mim. E outra, se a mamãe está tão incomodada, por que sobre mim ela falou com você e não falou comigo? Sendo que ela tem acesso a mim. Eu falei, ela corre esse risco. Ah, mas a minha mãe não vai falar. Eu falei assim, então por que ela está falando e reclamando para a senhora, se ela não vai falar? Fala para ela assim, mãe, você fala com ele, você não fala mais desse assunto comigo. Fala com ele, você está descontente, você não está... Falei, a senhora tem que pegar e falar com ele. Então, senhora, falei para a mulher, a senhora tem que falar com a sua mãe. Mãe, ó, você está viva, você já está de idade bem avançada, você não quer seu filho assim, esse tipo de homem, esse tipo de comportamento? Fale com ele. Ah, eu acho que ele não vai receber bem. Isso é com ela? Ela tem esse controle? Isso aqui é para todos nós. Você que costuma ouvir teu pai e tua mãe reclamando dos teus irmãos, está perdendo vida com isso, perdendo tempo. Ai, filho, você não sabe o que a tua irmã fez. Ai, filha, você não sabe o que eu vivi com teu irmão. Ó, você tem que falar para sua mãe e para o seu pai. Mãe, pai, ó, eu entendo que você precisa desabafar, né? Eu estou aqui para te ouvir, no sentido de te consolar, mas eu não posso te ouvir e deixar de te dizer. Fala com a pessoa, resolva com ela. Ó, outro conselho, fala hoje, não deixa esse dia terminar com você mantendo esse morto, isso aí vai prejudicando você. Você pode ver assim, ai, não pode falar nada para você, né? Olha, de verdade, esse tipo de coisa não fala mesmo, não. Não acrescenta, não é bom para você, não é bom para mim. Eu não vou fazer nada, não vou mudar. Porque se eu ligar, quem já viveu esse tipo de coisa aqui sabe, se você liga para o teu irmão ou para a tua irmã para falar uma coisa que a tua mãe ou teu pai falou com você a respeito dele, isso termina bem? Hã? Termina bem, não? Fala a verdade. Na sua vida termina bem? Eu já fui burro nesse ponto. De falar coisas, eu tenho um irmão e uma irmã. E assim, sabe quando você liga para a pessoa e fala assim, ó, 70, né? Na época que eu não, essa sabedoria tinha uma época que eu não tinha. E assim, como eu estou acostumado a atender pessoas, às vezes você sabe de coisas que um dos dois não sabe e tal, tinha vezes, né, que às vezes eu ligava para um para outro, quando eu ia falar assim, então, né, deixa eu te falar sobre tal coisa. Sabe, quando você for fazer tal coisa, assim, você faz de vez em quando? Eu só vi a cara assim, ó, sim, faço. Por quê? Não, quando você for fazer, sabe, quando você for em tal lugar, quando você for lá, sabe, na casa de tal pessoa, tenta não fazer a conversa, já era assim a história. O que o nosso pai te falou? O que a nossa mãe te falou? Não, não pode mentir, você fica tentando não colocar ninguém no fogo, né? Não é isso não, estou falando, sabe, porque às vezes, né, pode ser que, não, o que falou? Eu quero saber agora. Então, falou isso aqui, por que não falou comigo? Por que não falou para mim? Você não gostou? Você não ficou bom? Por que não falou comigo? Por que já na hora a pessoa não teve essa atitude?
Quando eu perguntei, porque às vezes tem isso, né? Eu perguntei, você está de acordo? Você concorda? Pode ser assim? A pessoa fala que pode, aí depois vai falar para outro que não pode. Então, e agora é o tempo disso, hein, gente? É ou não é? Não é o tempo que todo mundo se encontra, aí termina a comida lá, a ceia de Natal, né? Um senta com um no cantinho da mesa, o outro vai lá, puxa uma cadeira, chama de canto, vem aqui, deixa eu te falar um negócio. Não pega esse tipo de batalha para a sua vida. Não vai pegar esse tipo de enrosco para a sua vida. Começa a definir quem você é, a partir do que Deus te fala. Sabe, tem gente que vai querer opinar na sua vida, principalmente quando você fala, não, eu não vou poder ir, eu tenho compromisso. Com quem? Com Deus, eu vou na igreja, eu vou passar a virada do ano. Não, é muito... Opa, eu não estou perguntando como eu devo conduzir a minha vida. Então, ninguém vai dizer como eu vou conduzir a minha vida. Não precisa de uma serpente dizendo, não é bem assim. Certamente não vai morrer, não. Vai lá, é só uma vez. Vai lá, você só vai fazer isso agora. Você precisa relaxar. Não, você precisa de algo novo. Quem que você ouviu? Quem te falou que estava nu? Quem que falou para você diferente do que você viveu até agora, que funcionou, que estava bem, que estava certo? Quem que fez com que você passasse a ter medo? Porque até então você não tinha. O medo é um dos resultados de quando a gente está fora da direção de Deus. Tem gente que chega agora, a essa altura, que coisas na vida a pessoa está se escondendo por medo. E por que você tem que se esconder? Por que você está com medo? Porque você fez o que é errado. Porque você fez diferente do que Deus mandou. Volta. Faz o que Deus mandou. Faz a vontade de Deus. Atenda ao chamado do Senhor. E como ele disse para Caim, não foi nem para Adão, se você fizer o bem, haverá aceitação para você. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, pegue o seu propósito, coloque ele no seu coração. O Senhor tem nos dado condições para que a gente termine esse ano com uma fé viva, dignamente, sem estarmos envolvidos com as causas erradas, que é o que leva nosso tempo, nossa vida, nossa credibilidade, que é o que nos rouba. Você tem que estar aí agora dizendo assim, eu não quero e não vou ser mais roubado. Você tem que provar alguma coisa? Provar e ver de que o Senhor é bom. É isso que você tem que provar, a bondade do Senhor. A fidelidade do Senhor. Como é que eu provo a fidelidade do Senhor? Eu vivendo em fidelidade. Eu vivendo em fidelidade. Às vezes tem coisas que a gente julga pequenas, mas se Deus está falando, não é insignificante, é necessário mudar, pedir ajuda para Deus. Tem coisas que a gente já tentou e fracassou, não tenta de novo, sem que antes você peça a Deus inspiração, direção, força, capacidade para isso. Senhor, me ajuda. Quer falar com Deus mesmo, Senhor, me ajuda nisso. Eu fui de forma secular, eu coloquei a minha força, a força do meu braço, a força da minha mente. E eu quero a tua ajuda para isso. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu ouvi a tua palavra. Eu quero contar agora com a presença do teu Espírito Santo para que eu saia daqui uma pessoa melhor. Eu quero sair daqui um degrau acima do que eu entrei. Porque tinha coisas que eu não sabia, agora eu sei.
Tinha coisas que eu não tinha entendido, agora eu entendi. Tinha coisas que eu ainda não tinha ouvido, agora eu ouvi. Eu peço ao Senhor condições para que eu faça, para que eu entregue, para que eu obedeça. Alguns passos para alguns é tranquilo, para outros é algo ainda inalcançável. Para eu dar um passo de 1 metro é algo normal. Mas se eu pedir para minha filha dar um passo de 1 metro, é ainda para ela inalcançável. Ela vai precisar dar um salto para isso. Você tem que falar com Deus agora. Tem coisas que às vezes a gente entende e não sabe como fazer, e simplesmente desiste. Ah, não é para mim, eu não consigo. Você tem que dizer, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, tira esse peso. Tira o peso que eu vejo, que eu olho para isso, e eu tenho algo como um peso, um impedimento, um atrapalho, bloqueios, sejam eles mentais, emocionais, ou mesmo espirituais. Toda vez que você vai se voltar para algo espiritual, você percebe uma oposição na sua vida, você fica doente, você percebe um movimento de pessoas ali se voltando contra você, para que você não avance naquele propósito espiritual. O que eu vou fazer? Pedir ajuda para Deus, orar para que Deus me fortaleça, me ajude, para que eu não pare onde eu parei da última vez e me entregue, me acomode. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu oro ao Senhor agora, meu Pai, eu peço que a Tua unção seja derramada sobre cada um de nós. Nós temos ouvido que a unção despedaça o jugo, e eu não sei qual jugo, meu Deus, mas eu oro em nome de Jesus e declaro que se há um jugo emocional, se há um jugo, um limite, meu Deus, uma barreira mental nessa pessoa, para ela já hoje praticar, meu Pai, a Tua palavra, para ela fazer o que é bom, o que é certo, para ela não dar ouvidos à voz da serpente, à voz estranha, para ela não seguir um movimento diferente, a princípio atrativo, mas no final dolorido, que traz medo, temor, fracassos. Senhor, que a Tua unção venha despedaçar esse jugo mental, esse jugo emocional que ainda faz essa pessoa ser dependente de alguém, que ela ainda se rende a essas carências. E principalmente, Senhor, quebra agora e despedaça todo o jugo espiritual, de maldições que estão, meu Pai, ainda em andamento na vida dela, por legalidades, brechas, e principalmente pela incredulidade. Quebra agora, Senhor, todo jugo, que caia por terra agora cada jugo, meu Pai, que se estabeleceu na vida dela, que foi colocado sobre os ombros dela, que está cegando os olhos e ela não consegue se mover, que criaram vendas, escamas nesses olhos, e eu oro para que assim como aconteceu com Saulo, que caia por terra agora essas escamas que cegavam, meu Pai, impediam essa pessoa de ver, que toda maldição, que toda praga, que todo encantamento que travou, impediu, que amarrou a vida dela agora, que caia por terra, e que o Senhor, meu Deus, ajude cada um. Aqui agora, Senhor, a primeiro assumir essa responsabilidade, a se abrir, meu Deus, para a consciência que o Senhor nos gera, porque se essa pessoa tem a consciência do que ela errou, falhou, ela passa a ter a consciência de que está nas mãos dela, meu Deus, o destino dela, e então ela entrega ao Senhor, ela confia, meu Deus, no Senhor, e ela sabe que o Senhor vai fazer o que ninguém pode. Ela faz o que ela pode para o Senhor, ela crê, ela confia, ela dá, meu Deus, condições ao Senhor, e o Senhor, meu Deus, opera milagres, o Senhor transforma situações, o Senhor quebra os jugos, o Senhor muda o curso do destino dessa pessoa, que há muitas gerações podia já estar se repetindo, e para, meu Deus, na vida dela, para que ela tenha a vida plena, abundante, poderosa, que o Senhor, meu Deus, a chama para ter.
Abençoa o teu povo. Eu oro para que a bênção do Senhor seja derramada. Abençoa agora cada um aqui, meu Deus. Abençoa cada uma aqui, Senhor. Abençoa cada pessoa que invoca o teu nome, que pede ajuda, que busca, meu Deus, agora a tua presença. Que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha aliviar de toda opressão, de toda perturbação. Que o Senhor ajude essa pessoa a se levantar no Espírito, porque às vezes que ela se levantou na carne, ela caiu, mas agora no Espírito, meu Deus, ninguém pode derrubá-la. Que ela se levante no Espírito, que ela ande no Espírito, que ela siga, meu Pai, em frente no Espírito, dando ouvidos à voz do Senhor e fazendo a tua vontade, sem se desviar dos teus caminhos. Eu oro, meu Deus, agora eu consagro cada pessoa nesse propósito da mudança, e eu declaro que essas 3 coisas que ela tem pedido, buscado, batido na tua porta, que ela não aceita levar para o ano de 2025, eu peço, nos dê vitória, Senhor, nos dê grande livramento, e muda situações, muda lugares, troca corações, traz, meu Deus, esse familiar da fazenda dos porcos para a casa do Senhor. Levanta essa pessoa como uma coluna, um esteio, meu Deus, com grandes concretizações, que segundo aquilo, meu Pai, que o Senhor colocou ela plantada no lugar, faça ela crescer, florescer, frutificar e ver a tua glória. Porque eu invoco o nome do Senhor e eu peço mudança para a vida do teu povo, eu peço transformações, eu peço salvação para essa família, eu peço cura, meu Pai, a cura de cada enfermidade, que cada doença seja sarada, que a vida dela, meu Deus, seja prosperada, que o teu poder se cumpra, que a tua palavra seja materializada em nome de Jesus. Eu concordo, Senhor, com cada oração, e eu ligo cada oração feita, cada clamor, cada pedido, cada declaração poderosa, eu ligo aqui na terra, em concordância, meu Deus, com cada um, para que sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus, amém, amém e amém.